This Is Us. A série começa relatando que 18 milhões de pessoas dividem a data de aniversário. Não há nenhum relato, segundo a Wikipédia, dizendo que há algum elo comportamental entre essas pessoas. Estes somos nós. Oi gente, tudo bem? Aqui é Fer Sugano. Você é bem-vindo e bem-vinda aqui. A missão deste canal é incentivar pessoas, seja através de série ou de qualquer uma outra forma. Segundo as estatísticas do YouTube, muitas pessoas que passam pelos canais não se inscrevem, então eles estão incentivando. Passa por aqui, deixa seu like, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Vamos juntos! Então vamos acompanhar a família Pearson. Tô aqui com meu notebook e vou acompanhar por aqui, que eu achei melhor para conversar com vocês. Começa com uma linda canção, é muito bonito a forma com que eles colocam os cenários, a forma com que eles têm esse carinho com a decoração, sabe? O casal principal, a Rebecca e o Jack Pearson. Eu acho muito bonito como eles colocam essa primeira fase da série, porque fala justamente aí de uma mulher que está grávida, a Rebecca, e são trigêmeos. E o Jack, ali nos seus 36 anos, está comemorando, e por tradição, está ali esperando a esposa para namorar. Esperando que ela vá lá e coloque uma lingerie super bonita e chegue para falar com ele. E ele ali esperando, brincando com ela, eles são super fofos, amorosos. Eu não sei a idade da Rebecca, mas imagino que ela também tenha mais ou menos ali por volta da mesma idade. E aí ela foi colocar a lingerie e colocou assim por cima da roupa dela mesmo, uma calça jeans ali, uma blusinha. E tá ali, falando, você tem certeza que você quer que eu dance pra você, que a gente fique junto ali? Com a velhinha, comemorando o aniversário. E sim, ele falou que sim, era tradição. Então estão ali, brincando entre eles. Por outro lado, mostra a Kate Pearson, já na fase adulta, com seus 36 anos, olhando ali para a geladeira, vendo aquele monte de comida e ficando um pouco apreensiva porque tudo diz que ela precisa conter o peso dela. Nisto, aparece Randall Pearson e ele está ali comemorando os 36 anos dele também. Entra ali as pessoas para falarem com ele, darem parabéns pelo dia dele. E ele demonstra ali que ele está surpreso. De um outro lado, temos o Kevin Pearson. E ele está ali no quarto, deitado na cama, duas moças dançando ali perto dele, sensualmente. Mas parece que ele não está se agradando muito com isso não. É lindo ver o Jack Pearson e a Rebecca Pearson ali acariciando aquela barriga gigante com trigêmeos e falando sobre essa questão tão bonita ali de cuidado, de amor, carinho entre eles. E estão ali simplesmente aproveitando o momento um com o outro, brincando, eles são muito brincalhões entre eles. E quantas vezes, né, a gente encontra aí casais que não tem esse carinho, esse cuidado, muitas vezes não fala que a mulher tá bonita só porque ela tá grávida. E a maternidade, ela não é algo que enfeia a mulher. Às vezes a mulher fica sensível, sim, às vezes ela deixa um pouco de se cuidar, mas eu acredito que esse carinho entre marido e mulher traz isso de volta. E isso é muito bonito de se ver numa relação. Voltando a Kate Pearson, ela tinha olhado ali a balança, pensando ali na alimentação dela. Então quando volta a cena, ela está ali praticamente despida, foi subir na balança e teve uma queda, caiu. Mas por outro lado, na cena, mostra novamente o Jack e a Rebecca
ali, e ela falando: como é que você ainda me quer desse jeito, passando pelo que eu, né, na situação que eu tô passando. E ele falou assim que ele gosta dela do mesmo jeito. Só que daí a bolsa estoura e eles começam a ficar assustados. E corta a cena, vai de novo pro Kevin. E o Kevin lá na sala, no quarto que ele estava com as moças, e começa a contar uma história desde criança que ele teve com a professora dele e os amiguinhos dele em sala de aula, que ele lembra que foi algo que deixou ele muito triste, foi muito traumatizante, sabe? Ele viu uma cena onde uma mulher estava indo, sobrevoando para o espaço, e nisso houve uma queda, alguma coisa deu errado e tudo explodiu, foi para o espaço. E ele lembra da família, das situações que ocorrem com eles nesse momento e fica muito triste. E ele tá contando isso para as moças que estão no quarto dele. Na outra cena, ele já está ali com a Kate, conversando com ela, porque ela ligou e ele saiu correndo para ver como é que ela está, porque ela tinha caído da balança onde ela foi se pesar. E ele foi até lá para conversar com ela, para dar um ânimo, dar uma força. E a gente sabe quanto é desafiador ser acima do peso numa sociedade preconceituosa, que ainda não entendeu que isso é importante apenas para a saúde, não por estética. Quem sabe um dia ainda a gente quebre todos esses padrões. Já está acontecendo aí no mundo algumas situações que deixam as pessoas que passam por essa situação de obesidade um pouco mais tranquilas, não é mesmo? Coloca aqui se você é uma dessas pessoas que passa por essa situação, ou conhece alguém que de repente esteja passando. E aí na conversa dos dois, ela pede para ele falar para ela, sabe? Que é para ela parar com isso agora, que ela precisa principalmente se valorizar e perder peso, sabe? Tem ali uma conversa muito fofa, um diálogo muito lindo de irmãos, do Kevin dando toda essa força para ela, para fazê-la reagir, fazê-la acordar. E inclusive diz para ele assim que ele é muito inteligente, é muito mais do que parece. Já na cena, voltando ao Jack e a Rebecca, eles já estão lá no hospital e conversando ali sobre dar carinho, dar força um pro outro, porque os bebês estão adiantados 6 semanas. É muito. Eu não sou mãe, mas imagino que deve ser muito. E é um risco muito grande. Ainda ter um filho, não sei se já entra na categoria de prematuro. Se alguém souber, por favor, conta aqui pra mim, até pra me ensinar, que eu não lembro desse detalhe. E a gente vai trocando conversa aqui embaixo, tá bom? E aí o médico que vai atendê-lo não é o médico que ela vinha se tratando no decorrer do pré-natal, tudo dela. É um outro médico, mas é um médico muito também que tá entendendo ali o que tá acontecendo, tá explicando que o médico dela mesmo, que acompanhou durante todo esse tempo, ele precisou se ausentar porque ele estava passando muito mal. Ele precisou ser internado. Ela, com certeza, ela começou a ficar desesperada, ela e o Jack, mas ele tá ali com muito bom humor falando pra ela: não vai ficar tudo bem, calma, ele já me passou todas as coordenadas. Não é uma situação muito agradável. E eles, às vezes, estão ali conversando e ele vendo a pulsação dela, vendo como que ela está reagindo, tranquilizando principalmente, para que esse momento seja tranquilo para ela, já que se instalou ali uma situação de muitos cuidados por ela ter uma gravidez que está se adiantando. Não é o momento ainda, não é chegada a hora. Numa outra cena, tá aí mostrando o Jack numa apresentação de, acredito que se chama sitcom, onde é feito um teatro aberto ali para a plateia tá toda ali acompanhando. A plateia, com certeza, isso é um teatro, mas é uma gravação, né, de ali uma série, novela que está se passando, e aí tem as pessoas todas na plateia o assistindo. E o papel dele é um babá.
ele cuida de uma criancinha, então ele tá o tempo todo ali com essa criança na mão, fazendo brincadeira, é comédia, então tá o tempo todo ali. Só que quando o pessoal começa a dar risada da cena, porque realmente é engraçado, ele fica um tanto desconfortável. E aí acaba discutindo ali com o diretor dele, falando para o diretor o que é que ele pensa sobre a cena, falando, deixando, sabe, expressar que ele não tá nem um pouco confortável com essa cena que ele tá fazendo. E eles vão insistindo ali, ele vai fazendo outros takes da cena também, mas não é nada assim que deixa ele muito feliz. E o diretor, ele é bem ali, um tanto ríspido com ele, falando que se ele não quiser topar de fazer aquela cena do jeito que ele tá fazendo, talvez outra pessoa queira fazer no lugar dele. Ou melhor falando, dá licença, né? Porque se você não quiser fazer, vai ter mais gente fazendo. Quando troca a cena, tá ali mostrando o Randall Pearson, com 36 anos já, e a Beth Pearson, a esposa dele, e eles estão ali num evento com as duas filhas dele, ao ar livre, uma jogando futebol, a outra brincando, fazendo trança ali. São crianças pequenas, não sei exatamente a idade. E aí eles estão conversando ali sobre algo que o Randall recebeu no e-mail, ou seja, ele contratou uma pessoa para encontrar o pai verdadeiro dele. Na cena que segue, mostra a Kate Pearson lidando ali com a situação dela de alimentação. Então ela tá ali jogando as comidas fora da geladeira dela, já é noite, e ela até vê uma pessoa ali com uma sacolinha de cachorrinho, sabe? Quando vai fazer o número 2. E aí ela pede essa sacolinha, porque ela coloca em cima da comida lá no lixo o número 2 ali do cachorrinho. Eu imagino assim que, gente, é tenso, porque não é pra comer mesmo, né? Até isso ela pensou assim, não vou fazer isso, porque senão eu vou lá e vou comer. Na cena que segue, está ela numa associação parecida com aqueles vigilantes do peso, para as pessoas que desejam ali compreender, se alimentar melhor. Como é que eu posso dizer isso? Eu conheço o vigilante do peso, não sei se vocês já ouviram falar, que é essa reunião para pessoas que desejam emagrecer e se alimentar mais equilibradamente. Então ela tá ali, e ali ela conhece o Toby, que também está ali para perder peso, para se alimentar melhor. E ele é muito engraçado, ele faz piadinha, sabe? Então eles começam a se entreolharem ali, e é muito lindo. Tem uma loirinha também que aparece nesse momento, e ela é um ponto-chave aí da história também. Só que ela é magra. Ela tem uma visão totalmente distorcida do que é alimentação. E aí você imagina, todo mundo ali naquela sala acima do peso e só ela magrinha. Só que se vocês acompanharem ali, vocês vão entender o motivo dela estar ali. Ela se sente gorda, gente. Ela se sente gorda. Então é tudo aqui, ó. No outro take mostra a Rebecca ali se contorcendo de dor e o médico chegando próximo, Jack ali acalmando eles, Jack falando que é aniversário dele, que tudo vai dar certo, que não tem nada pra dar errado, que vai dar tudo certo. E o doutor, Dr. K, assim, popularmente falando, dizendo que gosta deles, que gosta muito deles. E aí, minha gente, o Randall Pearson foi atrás do pai adotivo dele. Ele foi lá de carro, bateu na porta do pai dele e falou um monte de coisas, sabe? Sabe quando você abre a porta assim, de dar de cara com a pessoa, já começa falando um monte de coisa? Foi isso que ele fez. Ele falou um monte de coisa ruim pro pai dele, falou que o pai dele deixou ele, mas que aquele carro que tava fora, ele que pagou. O Randall, ele é uma pessoa assim que tem condições financeiras hoje.
tem uma família linda, ele não depende do pai adotivo dele, só queria ir lá mesmo pra reconhecer facilmente quem era o pai dele, falar um monte de coisas, jogar um monte de mentiras, jogar o lixo emocional dele. Pode ser com certeza, com razão ou não, mas acontece que fere as pessoas. Talvez seja isso mesmo que ele queria, jogar pra fora, ferir e sair dali. Depois que ele falou tudo isso, o pai adotivo dele ficou ali, o William, olhando o Randall e disse calmamente: "Você quer entrar?" E o Randall, comicamente ali, ok. E já foi entrando e foram conversando. O Randall, ele não quis muito ouvir o pai dele, só que a verdade é que a questão ali da desculpa é um tempo para os dois se conhecerem, se entenderem e também compreenderem quanto um precisa do outro naquele momento. E o William, pai adotivo do Randall, começa a falar, porque ele é uma pessoa muito simples, mora num lugar muito simples, e já despeja ali na hora que ele tem câncer, que ele não está só doente, ele já está ali se matando mesmo, sabe, morrendo, na verdade, né? E isso é muito triste pra gente que olha e vê essa situação, essa conversa entre os dois. Muita coisa acontece nessa conversa, muita coisa. William, pai adotivo do Randall, disse não se recordar que ele foi deixado no corpo de bombeiros porque houve uma questão ali de drogas entre ele e a esposa dele. A esposa dele estava totalmente ali cheia de química e deixou, né? Infelizmente ali ela teve as dores dela, tem os motivos dela, embora seja algo errado, né, gente, ilícito, mas aconteceu isso com ela, e aí com o decorrer da história vai contar. O Randall ficou nervoso, quis ir embora ali daquela sala do pai dele, na conversa da casa onde eles estavam ali, no William, e saiu pela porta ali, nervoso, correndo, sabe, praticamente. Mas daqui a pouquinho houve um estralo da porta e ele volta e pergunta para o William se ele quer conhecer as filhas dele, as netas dele. E ele falou que vai, só ia pegar o casaco. Eu amo essa história porque ela se desenrola muito rapidamente e a gente entende muito bem, sabe, cada nuance ali naquele exato momento. Partindo para uma nova cena, vem aí o Kevin Pearson novamente, olhando ali a performance e contracenando com um ator que deve ter sido bem pago ali para aparecer naquela cena. Tá fazendo o papel de pai dele na cena. Só que é uma cena bem dramática e pelo jeito o Kevin ele não tem essa intensidade de cena geralmente, porque são cenas mais cômicas. Só que nesse momento ele fez uma cena bem dramática e o público reagiu positivamente, ou seja, ele ficou feliz, sabe, por ter conseguido fazer uma boa cena. Ele ficou muito feliz. E só que daí o diretor cortou e pediu para fazer uma cena extra. E o Kevin falou: não precisa e tal. Aí o diretor falando pra ele assim: não, eu gostei, fui eu que escrevi essa cena dramática aí. Não falando exatamente assim, mas é o meu entendimento, tá? E só que o Kevin não gostou, né? Não se sentiu confortável. E aí as coisas ficaram um pouco pesadas para ambas as partes ali. Só que aí o Kevin teve uma cena real que ele fez, batendo nas coisas, jogando as coisas fora, jogando o bebê que ele estava segurando ali, totalmente cinematográfico fora, e falando para as pessoas que não, gente, isso aqui é cinematográfico, olha aqui, não sei o que lá. E falando da raiva dele, que ele estava, né, colocando a raiva dele, sentindo ali. Ele não queria mais fazer aquele papel, só que talvez ele tenha perdido um pouco a razão naquele momento. A gente fala um pouco dessa inteligência emocional, esse controle emocional. E é perceptível que o Kevin, infelizmente, perdeu a razão. E aí ele pediu demissão em plena TV, ao vivo e a cores, para todo mundo ouvir. Saiu de lá, não sei como, mas deve ter sido bem transtornado. Na cena que segue, mostra lá o Randall Pearson levando o
pai adotivo dele, apresentando para toda a família, para as crianças, como um amigo, William. E aí as crianças começaram a conversar com ele, dar risada do buraco que tinha na calça dele, e ele falando, mas os jovens de hoje fazem buraco para se sentir na moda, achei que eu estava na moda também, mas não, na realidade não, as crianças ficaram lá brincando com ele. E nisso o Randall, ele teve um ataque de nervosismo, e pelo que parece, quando ele tem esses ataques, ele começa a rir bastante, parece o Coringa, gente, rindo, tadinho. Eu entendo ele, cada um de um jeito sabe expressar a forma com que está sentindo, e essa foi a forma com que ele estava sentindo. Na outra cena, parece que o nosso amigo Toby conseguiu chamar a Kate para ir jantar. E eles estão lá todos sorridentes, conversando. Só que a Kate, ela tinha tomado aquela decisão que a alimentação dela ia ser dosada. E ele também. Só que ali eles estavam felizes e o Toby queria pedir várias coisas para eles comerem. E a Kate estava ali resistindo, mas acho que ia acabar cedendo. O Toby levou a Kate para casa. E acredito que ele queria muito seduzi-la para ficarem naquela noite juntos. Até que convenceu ela a entrar na casa dela para que eles pudessem ficar um pouco mais pertinhos. Mais pertinho ali, né? Mas acho que o que ele pensou momentaneamente não deu certo. Apareceu o babá. Ou seja, apareceu o Kevin Pearson, irmão da Kate, irmão gêmeo da Kate. E começou ali a falar sobre o que tinha acontecido no programa de televisão que ele participa. Mostrar cenas e começou a se lamentar. E o Toby reconheceu ele e começou a tirar foto. Porque o Kevin Pearson, ele é muito conhecido, então o Toby estava ali todo feliz para tirar foto com ele. Na outra cena, voltando ao Jack Pearson, Rebecca Pearson, e agora vocês sabem, já devem ter imaginado aí que eles são os pais dos trigêmeos, do Kev, da Kate e do Randall. Um médico ali falando com eles sobre a perda de um bebê, que pro Jack ele não estava assimilando nada, que ele estava totalmente passado, totalmente visível. E o Dr. K ofereceu ali umas palavras significativas se o Jack quisesse ouvi-lo naquele momento. E o Jack aceitou, e o Dr. K contou para ele que a esposa dele faleceu há pouco tempo de câncer. Contou um pouco da vida dele, sobre os netos dele, sobre essa nova fase que ele estava vivendo. Ou seja, ele acabou de perder a esposa e estava ali totalmente inteiro para dar atenção para o Jack e para a Rebecca. Às vezes a gente não imagina o quanto um ser humano está triste e mesmo assim, toda aquela tristeza, está tentando ajudar um outro. O Jack ficou ali assimilando toda a história, e quando corta a cena, vai para o Randall e o pai adotivo dele novamente, o William. Ele vendo a foto ali dos pais. Deixa eu só corrigir uma coisa aqui, não sei se eu falei antes, mas vou corrigir aqui. O William é o pai real dele, né, o verdadeiro pai, e a Rebecca e o Jack que são os pais adotivos. E aí vocês vão saber o motivo daqui a pouquinho que eu vou falar. Lá no hospital com o Jack, logo depois que o médico conversou com ele, falou sobre a perda do bebê, ele olhando lá pro berçário e vendo os dois filhos dele, encontrou um bombeiro que estava ali falando para ele que tinha trazido um bebê que deixaram lá no corpo de bombeiros. O Jack começou a olhar diferente para aquela situação, e aí a história vai se desenrolar também. Percebem que eu falei para vocês lá na apresentação que essa linha do tempo, ela fica o tempo todo oscilando? A princípio é um pouco confuso, mas depois a gente começa a entender que estava falando ali dos pais, do Jack e da Rebecca, com o nascimento das 3 crianças, e aí mostra depois já o Kevin, a Kate e o Randall, já com 36 anos agora na atualidade,
falando sobre a vida e as carreiras deles, depois de todo esse tempo que se passou. Então o Jack tá lá fazendo 36 anos e tendo os filhos, e aí corta e vem também os 3 filhos dele, já grandes, com todas as trajetórias profissionais e tendo que lidar com vários desafios na vida, de ter filhos, de se posicionar na carreira. Então é cada um ali lidando com o seu mundo e tentando ali se ajudar um ao outro. Algumas situações que a gente já consegue identificar é que a Kate está ali lutando com o sobrepeso, o Kevin está ali lidando com a situação da carreira profissional dele e bebendo bastante, além da conta. Por outro lado, o Randall está ali lidando com a situação do pai dele, que ele encontrou o verdadeiro e acolheu na casa dele, porque ele ficou muito sensibilizado com a notícia de que o pai verdadeiro dele está com a saúde bem abalada. Por outro lado, mostra a Rebecca e o Jack sofrendo ali, ela já sabendo toda a situação que aconteceu, que 2 filhos ela conseguiu colocar no mundo, mas o terceiro ele já nasceu morto. Mas na última cena mostra a Rebecca e o Jack olhando por berço e lá estava o Kevin, a Kate e o Randall. Um abraço e até mais. Até o próximo episódio. Tchau!